Esse é um vento que sopra contra as nossas vidas. E muitas vezes você não percebe. Porque Deus quer fazer, e você diz, parece que eu não saio do lugar, eu estou lutando, estou trabalhando, estou correndo, estou fazendo isso e aquilo, e as coisas parecem que não fluem, as coisas parecem que não acontecem, as coisas parecem que não vão à frente, e você não percebe que o próprio Deus está trabalhando com você, para que você seja perseverante na missão, no propósito, no projeto que Ele colocou nas suas mãos, porque a maioria das pessoas desiste, quando Deus tem coisas grandes, coisas poderosas, Ele precisa forjar a nossa vida, Ele precisa estruturar a nossa vida, Ele precisa alicerçar as nossas vidas, para que realmente nós possamos depender dEle, ser obediente a Ele, perseverante nele, ter fé nele, entender que Ele nos falou, que Ele nos chamou, que Ele nos capacitou, e para isso leva um certo tempo. Amém, queridos? Gostaria de deixar um pensamento. Quero que você abra o coração nesta noite. Eu sei que Deus vai falar com você. Eu sei que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, porque Deus ministrou de uma maneira extraordinária esta palavra no meu espírito, no meu coração. E eu sei que não é por mera causa que nós estamos aqui, é porque Deus tem ministrado, falado, usado as nossas vidas como instrumento de bênção. Semana passada nós não estivemos aqui, eu estava em Curitiba, ministrando ali numa igreja Noiva Church, e foi algo extraordinário, muitas curas, muitos milagres, muitos sinais. O ano passado estive ali, e eu lembro que o filho do pastor, que nós ungimos ele pastor agora, ele não podia ter filho, né? O esperma dele era morto, vinham fazendo muitos tratamentos, eles estavam na fila de espera para adotar uma criança. E eu ministrei dia 5 e 6 de novembro do ano passado lá, e eu via o desejo, o sonho daquele casal ser pais. E aí nós oramos no domingo, antes de eu ir para o culto, nós passamos na casa do pai dele, oramos, declarei, eu falei, a próxima vez que eu voltar aqui, vocês vão estar com o seu nenenzinho no braço. E realmente, depois ali dos 20 dias, já mandaram uma mensagem que a Isabela estava grávida, e realmente pude conhecer ali o Alexandro Neto, e foi uma alegria muito grande ver aquela criança olhando. Eu digo, poxa, o homem de fé, né, que liberou sobre a vida desse casal pela medicina, sem chance deles engravidar. E muitas curas, é uma igreja ainda, o templo é pequeno, tiveram que fazer inscrição para entrar. Eu fiquei com muito dó, muitas pessoas vinham na frente, não podiam entrar por causa do espaço ali. Mas Deus sabe todas essas coisas. Foi algo maravilhoso. Muitos testemunhos, muitas maravilhas que eu tenho visto Deus operar nas nossas vidas, muitas curas e milagres, porque Deus é fiel à sua palavra. Eu quero ministrar hoje, eu coloquei como tema, um título, discernindo o vento. Discernindo o vento. Amado, todos nós precisamos ter discernimento nas nossas vidas. E eu quero falar sobre 4 tipos de vento que sopra contra as nossas vidas. E se nós não soubermos discernir, nós perecemos. E eu já passei um pouquinho dentro dos 4, né? Mas, graças a Deus, quando o Senhor um dia revelou no meu espírito, tive conhecimento dessa palavra, algo tocou. Então, existe alguns tipos de vento que sopra contra nós. E o texto que eu quero pegar como referência está no Salmo 107, a partir do versículo 25. Salmo 107, 25 diz assim: pois ele manda e faz levantar o vento tempestuoso, que eleva as ondas do mar. Ele sobe o céu, desce o abismo, esvai-lhe a alma de aflição. Balanço e cambaleio como ébrios, e perde todo o tino. Então clama o Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta, de modo que se acalme as ondas. Então Ele se alegra com a bonança, e assim Ele os leva ao porto desejado. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui o salmista está expressando
O próprio Deus, Ele levanta a tempestade contra nossas vidas. Quando nós estamos andando fora de linha, fora do caminho, fora do propósito, nós sabemos que Deus tem um propósito, tem um desígnio na vida de todos nós. Cada um de nós, por mais que nós já somos quase 8 bilhões na face da terra, Deus olha, cada um de nós temos uma identidade. Cada um de nós, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Cada um de nós que viemos desse mundo, nós viemos debaixo de um propósito de Deus. Mas muitas vezes nós queremos, pelo livre-arbítrio que nós temos, caminhar fora desse propósito. E Deus, Ele conhece a nossa estrutura. A Bíblia diz que Ele levanta a tempestade, um vento forte, as ondas se levantam ao ponto, humanamente falando, de chegar aos céus. E a pessoa fica desestabilizada ali, sem rumo, não sabe que lado vai. Fica embriagado ali como um ébrio, embriagado. E de repente ela perde o seu chão, porque o salmista coloca aqui de uma tempestade, dá a entender que essa pessoa estava navegando. E ela não perde o rumo da onde que estaria andando pelas ondas. E aí ela clama o Senhor, ali ela suplica o Senhor, ali ela se prostra diante do Senhor. E aí o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor faz cessar a tormenta, de modo que as ondas se acalmem. Então eles se alegram pela bonança, e assim os leva ao porto desejado. Deus, muitas vezes nós estamos sendo bombardeados pelo vento, e você acha que é o diabo que está fazendo, e não é. Por quê? Porque nós estamos andando em caminhos errados. Nós estamos fazendo coisas que não é da vontade de Deus. Achamos que estamos certos, achamos que estamos cheios de razão, achamos que sabemos o melhor caminho, mas para que Deus, Ele tem bondade e misericórdia da vida de toda a humanidade, Ele permite alguns intempéries nas nossas vidas, e para que nós possamos nos cair em sã consciência. E a partir desse momento, quando o homem se sente em apuro, se sente em pânico, desorientado, como se fosse uma pessoa embriagada, não tem nenhuma estabilidade na sua vida, aí eles vêm à consciência, ele se prostra, ele se curva, ele se humilha, ele busca a Deus, ele clama a Deus de coração, e a Bíblia diz que nas suas angústias, o Senhor venha e acalma, faz cessar a tormenta, de modo que as ondas se acalmem. Então eles se alegram pela bonança, e assim o Senhor leva ao ponto desejado. Deus quer que nós confiamos nele. Existe duas vontades. Existe a vontade permissiva de Deus, aquilo que Deus permite pelo nosso livre-arbítrio. Então todos nós, Deus não quer que nós sejamos que nem robô. Todos nós temos livre-arbítrio, todos nós temos a consciência, todos nós devemos entender os princípios da palavra de Deus. Então existe coisa que é vontade permissiva de Deus. Eu estou errando, estou falhando, eu estou caindo, estou levantando, estou me debatendo, e Deus permite que aquilo aconteça. É vontade permissiva. E às vezes você acha que está ganhando, às vezes você acha que está bem, às vezes você acha que está triunfando, e na realidade você não, é uma vontade permissiva de Deus. Porque todos nós temos livre-arbítrio, mas Deus que vê todas as coisas, Ele sabe para onde você está indo. E muitas vezes nós estamos indo para o caminho do mal, e nós não percebemos que nós estamos se distanciando de Deus. Estamos envolvidos com as coisas aqui deste mundo. Mas existe também a vontade absoluta de Deus, que chega aquele momento que Deus diz: não, agora basta, agora vai ser do meu jeito. E aí que o pai começa a trabalhar, corrigir e disciplinar o filho. Aquilo que está escrito lá em Hebreus 12, 7. Se sofreis correção, Deus vos trata como filho. Pois qual é o filho quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são participantes, então sois bastardo e não filho. Além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiram e os respeitávamos.
E não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? O autor de Hebreus diz assim: como nós respeitamos nossos pais carnais, eles disciplinam, eles nos orientam, né? E nós precisamos respeitar os nossos pais e sujeitar a eles, muito mais o Pai dos Espíritos, e viveremos, porque assim, quando nós respeitamos a Deus, nós viveremos a eternidade para todo sempre. Por mais que nós já estamos vivendo a eternidade aqui neste mundo, nós já estamos no processo de Deus. E diz: pois eles por pouco tempo não corrigiam, como lhe parecia. Ele, porém, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então o Senhor corrige a cada um de nós, para que eu e você sejamos participantes. Por quê? Porque Deus, Ele opera através das nossas vidas, através dos seus filhos, através do seu povo. E nós precisamos viver uma vida de santidade, porque nós temos que ser santo, puro ao nosso Deus. Você imagina você chegar no supermercado e você sedento, com muita sede, e ali você vê uma promoção: água mineral 100% pura, água mineral 2% de impureza. Você compraria a água mineral 100% pura, ou você tomaria a água mineral 2% de impureza? Eu sei que vocês escolheriam a água 100% pura. Assim também Deus quer eu e você santo, puro, porque Jesus é o único que pode nos santificar, e o único que pode nos purificar. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós temos que zelar dele. Nós temos que cuidar dele, porque Deus precisa do meu corpo, Deus precisa do teu corpo, para estabelecer a vontade dele, a vontade do reino dele. Deus precisa de nós. E o nosso adversário quer nos contaminar com tudo aquilo que não presta, com droga, com prostituição, alcoolismo, bebedice, tudo aquilo que não edifica nossas vidas. Ele tenta nos contaminar. Por quê? É como você entraria num banheiro sujo com mau cheiro? Não entraria. Assim também o Espírito Santo não pode habitar num templo todo sujo, todo contaminado. Então muitas vezes nós estamos sendo tratados por Deus. Então eu quero falar aqui hoje sobre 4 tipos de vento. E é muito importante você discernir. Existe um vento que Deus sopra contra nossas vidas pelo propósito. Esse é o texto que nós lemos aqui. Este é um vento que vem para que nós possamos aprender a depender de Deus, depender dEle, viver em comunhão com Ele, aprender, ter a revelação da palavra, confiarmos nele. Então esses textos que nós lemos aqui do Salmo 107, do versículo 25 ao 30, que o Senhor nos leva ao porto desejado. Foi o próprio Deus que causou essa tribulação, essa tempestade, para fazer com que o homem acesse e ande, para que ele possa cumprir o teu propósito. Quando a Bíblia diz que então o homem se prostra, se volta para ele, e assim o Senhor leva este homem ao porto desejado, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos apegados à religiosidade, muitas vezes nós estamos apegados aos dogmas religiosos, muitas vezes nós estamos apegados à tradição religiosa, os costumes religiosos, mas Deus tem um propósito nas nossas vidas, e aquilo que Deus tem para nós muitas vezes nos confronta. Nós somos confrontados pela palavra do Senhor. Então o próprio Deus, Ele cria algumas situações, levanta algumas tempestades, para que nós se voltamos de coração, para que nós se rendemos a Ele, para que Ele possa cumprir o propósito na minha vida e na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer você. Deus quer fazer algo através da sua vida, muito grande. Então esse é o vento que Deus manifesta por um propósito. O segundo é o vento da perseverança, obediência e fé. É muito importante você entender isso aqui. Eu sei que você já leu muito tempo já.
Em Mateus 14, do 22 ao 34, fala sobre esse vento da perseverança. Que Deus nos prova a perseverança, a tua obediência, a sua fé e a sua paciência. Olha o que diz o texto aqui, Mateus 14, 22, vou ler alguns versículos. Imediatamente Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele se despedia às multidões. O texto diz que Jesus dá uma ordem. Tem outra versão que diz, fala-se que Jesus obrigou eles a subir no barco e mandou eles passar ao outro lado do lago, e Jesus ficou ali despedindo da multidão. E quando ele despediu a multidão, subiu a um monte à parte para orar. Ao anoitecer estava ali sozinho. Contudo, o barco estava agora no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, ficaram aterrados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente falou dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E Pedro respondendo disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E tendo Pedro descido ao barco, andou sobre as águas para ir a Jesus. Mas reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou-lhe e disse: ó homem de pequena fé, por que duvidaste? E subiu eles para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco viram e adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E passando para o outro lado, chegaram na terra de Genezaré. Nós vemos aqui que esse foi Jesus que deu ordem para que ele subisse. E Jesus ficou orando. Despediu a multidão, foi ao monte. E a Bíblia diz que pela terceira, quarta vigília da noite, Jesus estava andando por as águas. Vem até eles. A Bíblia diz que o vento era muito forte e era contrário. E eles estavam a noite toda, desde a tarde, remando, a tempestade. Eles não conseguiam atravessar o outro lado. Ou seja, eles tinham que ser perseverantes, obedientes, porque tinha uma ordem. Porque tinha algo que Jesus falou para eles: vocês vão passar. E ali Jesus despede, Jesus está orando. A Bíblia diz que ele intercede por nós junto ao Pai. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 da manhã e as 6 da manhã, quando eles viram Jesus caminhando sobre as águas, e eles ficaram espantados: quem é um fantasma? Muitas vezes nós cremos em fantasma, não cremos que Deus pode fazer coisas extraordinárias e sobrenatural. Eles ficaram em pânico. E Pedro ali dizendo: se é tu, Senhor, então eu quero ir contigo. E ele diz: vem, Pedro. Percebe que não foi Jesus que chamou Pedro, foi Pedro que se ofereceu. E aí Pedro começou a olhar para o vento, para as ondas, e ele começa a afundar. E aí ele pede socorro. Jesus pega, toma pela mão, sobe na embarcação. E a Bíblia diz que imediatamente o vento e as ondas cessaram. Esse é um vento que sopra contra as nossas vidas. E muitas vezes você não percebe. Porque Deus quer fazer, e você diz: parece que eu não saio do lugar, eu estou lutando, estou trabalhando, estou correndo, estou fazendo isso e aquilo, e as coisas parecem que não fluem, as coisas parecem que não acontecem, as coisas parecem que não vão à frente, e você não percebe que o próprio Deus está trabalhando com você, para que você seja perseverante na missão, no propósito, no projeto que Ele colocou nas suas mãos. Porque a maioria das pessoas desiste quando Deus tem coisas grandes, coisas poderosas. Ele precisa forjar a nossa vida, Ele precisa estruturar a nossa vida, Ele precisa alicerçar as nossas vidas, para que realmente nós possamos depender dEle, ser obediente a Ele, perseverante nele, ter fé nele, entender que Ele nos falou, que Ele nos chamou, que Ele nos capacitou. E para isso leva um certo tempo. Por quê?
Porque Deus, Ele precisa confiar em você, meu irmão, minha irmã. Você imaginou se há multidões de pessoas que têm debaixo da tua patente, que Deus quer alcançar através da sua vida? Se você falhar, se você cair, todos aqueles que estavam olhando para você, dependendo de você, seja você um grande empresário, um homem de negócio, muitas pessoas dependem da tua fidelidade, do teu trabalho, daquilo que você exercita, daquilo que Deus confiou na tua mão. E se você fracalhar, se você falhar, se você retroceder, muitas pessoas que viriam com você sofrerão também. Então nós precisamos, tem pessoas que Deus fala, aonde que vai, Deus levanta o profeta, mas ela não se posiciona, porque o próprio Deus, aqui nós vemos que esse vento é causado pelo próprio Deus. Jesus deu uma ordem, obrigou ele a subir no barco e foi orar. E a noite toda, já madrugada, eles estavam remando, ainda estavam no meio do mar da Galileia. Não conseguiam chegar. E aí Jesus vem até eles. Eles estavam cansados. Foi um dia trabalhoso que eles tiveram ali com a multidão. E aí Jesus chega. E quando Jesus chega, provou a fé deles. Outra versão diz que quando Jesus adentrou, imediatamente eles passaram para o outro lado. Esse é o vento que Deus prova a sua fé, a sua obediência, a sua perseverança ao nosso Deus. Isso é muito importante, você ter essa consciência da palavra do Senhor. Agora eu vou falar no terceiro vento, que é causado, esse sim, por Satanás. Então esse que nós falamos aqui de Mateus, foi o próprio Deus que permitiu. Isso aqui de Marcos 4, 35 ao 41, diz assim: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe, passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia com eles também outros barquinhos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já enchia. Ele, porém, estava à parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. E despertando, perguntou-lhe: mestre, não te importa que nós perecemos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez a grande bonança. Então lhe perguntou: por que sois tão medrosos? Como é que não tendes fé? E temeram grandemente. E diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos, esse é um vento causado por Satanás. Por quê? Porque Jesus estava indo para a terra do Gadareno. E ali havia um homem que ele acorrentava, amarrava. A Bíblia diz que ninguém podia subjugá-lo. E Satanás sabia que aquele homem, Jesus ia libertar aquele homem. E através daquele homem, o primeiro evangelista, o gadareno, que Jesus levantou, salvou, que ficou ali em Decápolis e começou a anunciar na sua casa e para todos da região. E nós sabemos que a primeira vez que Jesus chegou ali, o povo pediu para que Jesus saísse por causa dos porcos. Mas quando nós olhamos a história, a segunda vez que Jesus volta, multidões de pessoas doentes, enfermas, estavam ali por causa do testemunho desse homem. Então ele era muito importante, como eu e você somos importantes, toda a humanidade para Deus. E quando eu e você queremos fazer as coisas para Deus, queremos trabalhar para o reino de Deus, queremos ajudar, queremos ser bênção, e Satanás, ele vai se levantar contra a minha vida, contra a vida das pessoas, contra a sua vida, para tentar nos parar. Por quê? Porque aqui Jesus estava com eles. Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo ali. Como homem ele tinha canseira também. E de repente vem o vendaval, a pressa que estava enchendo as embarcações. Não era só o barco de Jesus, todos os barcos que estavam junto. E o povo ficou desesperado. E foram lá e sacudiram. E Jesus jamais censurou por causa deles acordarem e despertar. Mas Jesus censurou pela incredulidade deles. Esse é um vento causado pelo inimigo. Ele tenta parar você.
Ele tenta colocar você em pânico, ele tenta colocar você em aperto, ele tenta destruir a sua vida. E por isso o Senhor nos deu autoridade para nós repreender toda a obra das trevas. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras de Satanás. Nós recebemos o poder do Deus Pai, nós recebemos a autoridade de Jesus, nós recebemos a habilidade do Espírito Santo. Então eu e você temos que ter a consciência, saber que existem situações que se levantam contra nossas vidas, porque o inimigo não quer que você marche, não quer que você prossiga, não quer que você ande na presença do Altíssimo. Então ele vai fazer o possível e impossível para parar você. E aí você usa a autoridade, porque Jesus está com você no barco. Jesus habita em espírito dentro de cada um de nós. Então o mal não tem poder como parar você. Por mais que ele vai se levantar, por mais que ele vai se levantar como oposição, tentando nos afrontar, nos atacar. Alguns intempéries que se levantam contra nossas vidas. E nós precisamos, a Bíblia diz, resistir o mal, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então existem esses ventos, esses vendavais. Muitas vezes, puxa vida, eu estou passando por um vento, a tempestade, isso, aquilo. Mas você precisa discernir qual vento que tem se levantado contra você. Mas nós sabemos que em todas as áreas, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedor. Então primeiramente existe um vento que se levanta quando nós estamos trilhando um caminho errado. Estamos seguindo o nosso instinto, seguindo a nossa razão, o nosso querer, a nossa vontade, o nosso ego. E aí Deus permite alguns emaranhados, algumas tempestades, outras o Senhor permite. O Senhor está testando a minha fé, testando a minha perseverança, testando a minha obediência, testando a minha posição que eu tenho em Cristo Jesus. E o terceiro é o inimigo que se levanta para tentar tirar, roubar de você. Porque ele sabe que através da tua vida, muitas vidas serão abençoadas, muitas vidas serão salvas, muitas vidas serão transformadas, muitos empresários serão abençoados, muitos homens e mulheres de negócio, a economia, o país, as nações. Porque Deus opera através da sua família, Deus opera através da vida de cada um de nós. E nós precisamos discernir muitas vezes, porque nós viemos aqui num propósito divino. Nós somos embaixadores do reino de Deus neste mundo. Existe um projeto, existe um propósito, existe um desígnio, existe a vontade de Deus de se manifestar através das nossas vidas. E nós precisamos entender. Nós precisamos entender a palavra do Senhor. Agora eu vou falar do quarto vento. Esse aqui é terrível. Tomara que você não esteja nesse aqui. Esse vento quando sopra, não adianta você orar. Tá bom? Não adianta você orar. Não adianta você jejuar. Não adianta você subir no monte. Não adianta você fazer campanha, fazer penitência, fazer voto, fazer promessa. Nada vai mudar na sua vida. Não adianta nada. Como assim, pastor? É o vento que se levanta causado pela desobediência. O vento quando eu estou desobediente a Deus, desobediente aos projetos, o propósito, a voz, o chamado do Senhor. É o vento que soprou sobre Jonas. Vamos lá para o livro de Jonas. No capítulo 1, versículo 1 diz assim: Ora, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. E pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Veja aqui, Deus chega e chama um homem, levanta o profeta e diz: você vai para Nínive.
E você vai chegar a falar, porque esse povo é um povo pecador, o pecado, a malícia deles chegou até mim. Então você vai trazer, porque nada acontece sem Deus usar seus servos, seus filhos, seus profetas. E a Bíblia diz que quando ele recebe essa missão, era para ir para um lado, ele foi para o oposto. Ele desceu e foi para Tarse. Desceu para Jope, foi para Tarse, comprou a passagem. Primeira coisa, quando você desobedece a Deus, primeira coisa, você já começa a gastar. Ele teve que comprar a passagem, começa a gastar. Muitas vezes você começa ali a gastar, ele já teve que colocar a mão no bolso. Quando eu e você, nós obedecemos a palavra do Senhor, o princípio da palavra de Deus, quando eu e você estamos na obediência, o próprio Deus, Ele é o maior patrocinador do ministério das nossas vidas. Se você andar no caminho de Deus, se você está servindo a Deus, tem pessoas que têm investido tanto na obra do Senhor e nunca falta nada para Ele. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Mas quando eu e você, nós vivemos uma desobediência, a primeira coisa, você começa a gastar. Quando um líder desobedece a Deus, não só ele sofre, mas todas as pessoas que estão com ele. Então, se um líder de família, um chefe de família, um pai de família, uma mãe, um filho, uma filha, um pastor desobedece a Deus, ele já começa a sofrer. E você não entende, porque ele saiu do propósito de Deus, desobedeceu a Deus, e começa a ter perca sobre a sua vida. Olha o versículo 4, e o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava prestes a quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um aos seus deuses, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Você percebe que a desobediência de Jonas fez com que todas aquelas pessoas que estavam na embarcação começar a ter prejuízo. Quando um filho desobedece, o pai começa a ter prejuízo com esse filho. Quando um pai desobedece, um chefe, um líder, toda a família começa a sofrer também. Porque naquela época havia uma logística, todo mundo colocava o dinheiro era troca de mercadoria. Então colocava todas as suas plantações, as suas fazendas naqueles navios mercantes, e eles iam de cidade, portos e portos, barganhando, trocando ali, comercializando os seus produtos, e todos eles começaram. Nós sabemos que quando uma navegação está afundando, a primeira coisa é jogar fora, aliviar o navio. Todos começaram a perder, todos começaram a ter perca. Por causa da vida de um homem, muitas pessoas, e muitas vezes você quer ajudar essa pessoa, você quer contribuir para essa pessoa, você quer colocar até dinheiro na mão dela para ajudar, para tirar dela daquela situação, daquele problema, e eles vai levando aquilo, a tua oferta, a tua economia, o teu investimento, aquilo que você quer ajudar, porque a pessoa, ela está em desobediência a Deus, e todo mundo vai perdendo com ele. Jonas quer dizer pomba. Mas na prática não tinha nada na teoria do significado do nome dele. Às vezes você pode ter um nome bonito, um nome profético, mas a desobediência, versículo 7, vindo, lancemos sorte para ver por este mal que veio sobre nós, e a sorte caiu sobre Jonas. Quando um pai, quando um filho, quando uma mãe, quando um esposo desobedece, todo mundo perde, todo mundo sofre. E não adianta você orar, não adianta você clamar, não adianta você é preciso você submeter o Senhor. E eles tinham uma maneira de fazer um sorteio, ver da onde que está vindo. Nós precisamos discernir qual é o problema. E disseram, declaramos, quem és tu? Olha o versículo 8. Ele disse, eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E levantaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. A hora que
sabia onde que estava o problema, lançaram-o fora, no mar. Imediatamente cessou a tempestade e o vendaval. E eles tiveram abundância. E agora, o que aconteceu com Jonas? Ele foi parar no ventre do peixe. E no ventre do peixe é um lugar de tratamento. E ele ficou cerca de 3 dias ali. E quando nós vemos, ele começa a orar. Virou crente agora. Começa a orar, começa a clamar, começa a suplicar. Depois que deu prejuízo para tantas pessoas. Depois que feriu tantas vidas. Não é isso que acontece? Quando nós temos um membro da nossa família que desvia, que sai do propósito de Deus, todo mundo sofre. Essa é a realidade. É gasto financeiro, é tensão, é nervosismo, ansiedade, preocupação. Tudo, as coisas não fluem. Por quê? Porque tem pessoas em desobediência andando junto conosco. Uma mãe que não dorme porque o filho saiu de casa e não sabe que hora que volta. Um pai desesperado que não sabe o que fazer. Ou uma família toda sofrendo e um pai na rua, nas drogas, isso, aquilo. O que acontece? Que nós temos visto no nosso dia a dia. Mas no capítulo 2 nós vemos aqui a oração de Jonas. Ora, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do sepulcro gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e na corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e todas as suas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Como tornarei a olhar para o teu santo templo? Veja, querido, que ele estava orando, ele estava clamando, ele estava suplicando, ele estava valorizando. Puxa vida, quando que eu vou voltar a adorar, a servir na casa do Senhor? Porque quando nós estamos distante de Deus, o diabo não quer que você volte. Mas ele tinha um princípio. Ele sabia, ele conhecia Deus. Como todos nós. Nós somos um país cristão, todos conhecem. Mas nem todos vivem, nem todos praticam, nem todos obedecem. Ele, enquanto estava orando, estava clamando, nada aconteceu com ele. Ele sabia que Deus estava ouvindo ele, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia que Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo com ele. Agora ele está arrependido, ele queria estar na casa de Deus ali. Quando que estarei novamente olhando para o templo santo? Olha no versículo 9. Deus muda a história de Jonas. Veja a importância de nós sermos gratos a Deus. Jonas 2:9. O que ele fala? O que tocou no coração de Deus? Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graça. O que votei pagarei. E ao Senhor pertence a salvação. Quando ele diz Senhor, eu oferecerei sacrifício de voz de adoração ao Senhor. Que é um sacrifício de voz de adoração? Hoje é uma semana de trabalho, de luta, de muita atividade. Eu estou moído, a minha vontade é ficar aqui em casa, dormir, porque amanhã, segunda-feira, vai começar tudo de novo. Mas não, mesmo doente, mesmo cansado, mesmo abatido, eu vou na presença de Deus, eu vou na casa do Senhor, e eu vou estar adorando, eu vou estar glorificando, eu vou estar exaltando o Senhor. Isso é um sacrifício de louvor. Muitas vezes a minha garganta está cansada, meu corpo está cansado, todo o meu ser, um cansaço mental, físico, mas eu vou para adorá-lo, eu vou para exaltar o nome do Senhor. E todos os votos que eu fiz com Deus eu vou pagar, porque muitas vezes no momento de luta, no momento de adversidade, no momento de aflição, no momento de perseguições, no momento que as coisas não dão certo, eu vou, Senhor, me livra dessa, porque eu vou servir o Senhor, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Amado, quantas pessoas chegaram para mim
pastor, ore por mim, porque se Deus me livrar dessa, se Deus abrir essa porta, se Deus me tirar dessa falência, a igreja tem carro, eu vou dar um carro para a igreja, eu vou dar uma Kombi, uma van. Amados, era para ter menos uns 8 ali, 6 ou 8 ali na garagem, no estacionamento. A hora da aflição, a hora da angústia, a pessoa quer fazer barganha com Deus. Eu vou dar isso, eu vou ajudar isso, eu vou dar cesta básica, eu vou contribuir, eu vou ofertar, eu vou contribuir com as pessoas, eu vou ajudar os pobres. Ele diz, os votos que eu fiz, eu vou pagar, Senhor, eu vou cumprir. Quando ele diz que adoraria o Senhor, faria sacrifício, louvor, ação de graça, ser grato a Deus, e tudo que eu votei ao Senhor, que pertence ao Senhor da salvação. E a Bíblia fala no versículo 10, quando ele faz essa oração, o Senhor falou ao peixe e ele o vomitou Jonas na terra. Essa é a oração que comove Deus. Deus nos criou para que nós sejamos adoradores na sua casa. Por isso muitas vezes os irmãos não entendem, muitas vezes parece que está longo os cânticos nossos. Mas você precisa aprender que esses cânticos aqui não é para você, é para Jesus, é para Deus. Você precisa aprender que nós temos que ser eterno adorador, porque isso vai continuar no céu, para todo sempre. Quando ele diz que ele estaria adorando, sendo grato ao Senhor em ação de graça, e todos os votos que ele fez, quantas pessoas não faz voto de tolo? Acha que está enganando Deus, né? E Deus está vendo todas as coisas. Mas ele não tinha saída. Mas quando ele diz, eu te louvarei, o louvor, a adoração, ela traz a presença de Deus sobre as nossas vidas. Eu sei que dói tudo, às vezes fica um tempo mais em pé, né? E não adianta também você estar em pé, que o teu coração está lá fora, teu coração não está sintonizado com o Senhor. Não importa a posição, assentado, em pé, ajoelhado. O importante é que você tenha essa disposição, esse sacrifício, com voz de ação de graça, louvor, adoração a Deus. Eu oferecerei sacrifício de louvor, serei grato a Ti, em ação de graça. Amada, gratidão, isso faz toda a diferença nas nossas vidas. O que eu votei, eu vou cumprir. Reconheça que a salvação vem somente do Senhor. E o Senhor falou ali com o peixe. E aí, o peixe vomitou. Olha o que está agora, Jonas 3:1. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, agora Deus volta novamente. Levanta-te e vai à grande cidade Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. E levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. E começou Jonas a entrar pela cidade fazendo a jornada de um dia. E clamava dizendo, ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e programaram um jejum. E vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E a notícia chegou também ao rei de Nínive. E ele se levantou do seu trono, despindo-se dos seus mantos e cobriu-se de saco. E sentou sobre a cinza. E fez uma programação e publicou em Nínive por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo, não prove coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clame fortemente a Deus, e se convertam cada um do seu caminho, do mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Queridos, ali, quando ele chega um dia, era 3 dias para ele andar naquela cidade, tinha 120 mil membros, 1000 pessoas. O primeiro dia que ele começa a anunciar na rua, e ele trouxe uma palavra dura, uma palavra sem amor, uma palavra pesada, uma palavra áspera. Porque nós precisamos pregar a palavra do Senhor com fé, com amor, com graça e com autoridade. Mas ele trouxe uma palavra pesada, uma palavra dura. E a Bíblia diz que aquilo ali chegou até o palácio do rei.
E o rei desceu do seu trono real, tirou seu manto, tirou suas vestes reais e se colocou, vestiu roupa de saco, e ele sentou sobre a cinza, ou seja, era um ato de humilhação. E foi decretado o maior jejum na face da terra até hoje. Ali um jejum para que nada se desse para os animais, criança de peito, os animais ninguém podia comer, ninguém podia tomar água. Ele programou um jejum ali, que o maior jejum que está escrito nas escrituras foi ali que o rei de Nínive programou. Ninguém podia beber, ninguém podia comer. Você imagina uma criança querendo amamentar, tem que amamentar, mas ela não podia. Os animais, as criações, homem, mulher, nenhum ser, os animais cobriram todos com saca. Eles se humilharam, se prostraram, se voltaram para o Senhor. E o Senhor teve compaixão deles. E o Senhor perdoou os seus pecados. Porque se Jonas não tivesse ministrado ali, não tivesse toda essa multidão, todo esse povo teria se perdido. Muitas vezes a tua desobediência faz com que o inferno cada vez mais vai se encher e se encher mais. A tua desobediência vai fazer com que muitas pessoas não prosperem, não cresçam, não vivam a vida vitoriosa. E ele dizia, quem sabe o Senhor se voltará, versículo 9, e se arrependa, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não perecemos. O rei começa a dizer, quem sabe o Senhor vai, vamos orar, vamos se prostrar, vamos se humilhar. E Deus viu as obras deles e converteram os seus maus caminhos, e Deus arrependeu-se do mal que tinha dito que faria, e não fez. Por mais que uma mensagem dure, afrontando, condenando eles se arrependeram. Porque é possível você fazer muita coisa sem amor. Não é isso que Deus quer de mim. Deus quer que nós façamos todas as coisas com amor. Por quê? Existem muitas coisas que as pessoas fazem sem amor. Deus abençoa a vida através de vida. Você pode ter $1 milhão na sua conta e não salvar nenhuma vida para o reino de Deus. Mas você pode trazer benefício para o reino de Deus através da sua vida. Aprenda a amar as pessoas. Aprenda a amar você próprio. Aprenda a amar a Deus. Quando nós lemos Paulo escrevendo a carta em 1 Coríntios 13, 1, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todo o mistério e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se não tiver amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitaria. Porque em Gálatas 5:6 diz que a fé, ela se manifesta, ela se move através do amor. Então muitas vezes você tem fé, mas é através do amor que ela manifesta. Você tem fé para que uma pessoa seja curada, mas é através do amor que está no teu coração que essa pessoa vai ser curada. E nós vemos que Jonas ficou desgostoso porque ele não queria. É claro, se nós olharmos a história do povo de Nínive, o povo de Nínive pegava os seus adversários, seus inimigos, decapitavam eles e faziam pirâmide em cima dos muralhas com a cabeça dos seus inimigos. Então eles decapitavam as pessoas, eles amputavam o braço, mão, perna, e muitas vezes eles faziam isso contra o povo hebreu. Era um povo sanguinário, um povo que ninguém gostava. Mas o nosso Deus, Ele ama toda a humanidade, e Deus vai manifestar o amor dEle através das nossas vidas. Se você olhar para a maioria das pessoas que estão na rua, tiveram uma decepção, a maioria amorosa, um abandono, um trauma, alguma coisa. Nem todo, mas a maioria são desobedientes mesmo.
Jonas 4:1 diz: mas isto desagradou extremamente Jonas. Ele ficou irado e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso que me apressei a fugir para Tarso, pois eu sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrepende do mal. Agora, Senhor, tira minha vida, pois é melhor morrer do que viver. Existem pessoas que eles querem acusar, eles querem ser juiz. Não, esse aí não merece salvação. Esse aí não merece ser salvo. Esse aqui não, Deus ama todos. E Deus quer usar a sua igreja para mudar a história da humanidade. Se tem algo que deve ser fazer na face da terra, Deus, Ele precisa usar a igreja. E por isso que muitas vezes o inimigo quer colocar a ira, o ódio, a dor, a tristeza no teu coração, para que você venha fazer as coisas mecanicamente, mas não com amor. Ele pediu para o Senhor matar a si próprio, de que ver aquele povo sendo livre, liberto, salvo, um povo que se arrependeu. Por isso digo para você, deixe Deus ser Deus da sua vida. Talvez você está nesse evento de Jonas. Tudo que você vai fazer não dá certo para você. Tudo que você começa a fazer dá errado. E não só você está sofrendo, mas as pessoas que estão ao seu redor estão sofrendo. Eu sei que muitos estão me assistindo agora. Talvez a nossa rebeldia que tem feito a perca, a dor, a tristeza. Talvez esse filho deu tanta tristeza, quanto os seus pais choraram por esses filhos. Talvez esses filhos sofreram muito, machucaram. Talvez muitos filhos também estão chorando pela sua mãe, pelo seu pai que foi ausente. Por quê? Todos nós temos princípios. Se nós quebrarmos os princípios de Deus nas nossas vidas, amanhã ou depois nós seremos quebrados também. No versículo 4:10, Deus fala com Jonas. Disse, pois, o Senhor: tens compaixão da aboboreira, no qual não trabalhaste, nem fizeste crescer? Numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não eu, de que eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Queridos, o meu clamor para você, eu sei que muitos vão acessar essa mensagem, e um dia eu pretendo escrever um livro em cima dessa mensagem. Que você faça uma autoanálise da sua vida. Talvez eu feri muitas pessoas, machuquei muitas pessoas. Pela minha ignorância, pela minha falta de conhecimento. Por nunca ter ouvido, porque muitas vezes nós não fomos ministrados também. E se deixamos levar pela circunstância das trevas, pela cilada do inimigo. E muitas vezes nós estamos confrontando a Deus pela nossa maneira de ser, nossa posição de ser. Mas o meu clamor, a minha súplica, para que o Espírito Santo dê discernimento para você cresça, para que você viva, para que Deus possa confiar, que você seja perseverante. Talvez estão algumas intempéries na sua vida e você não conseguiu ainda chegar no porto. Deus está falando com você, precisa mudar, precisa se entregar. Talvez precisamos renunciar a algumas coisas. Talvez nós precisamos voltar ao primeiro amor. Talvez nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa própria vida. Senhor, estou agradando. Talvez seja a hora de nós começar a pagar os votos que nós fizemos a Deus. Talvez seja a hora de nós se tornarmos verdadeiros adoradores. Porque a Bíblia diz em João 4, 22 e 23, que Deus procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora Ele em espírito e verdade. Talvez eu fiz isso muitas vezes mecanicamente, talvez eu tenha uma boa voz, eu toco bem o instrumento, eu tenho uma voz privilegiada, mas Deus conhece o meu coração, o seu coração. Talvez você não louva, não adora, porque eu não tenho voz, porque eu não tenho essa graça de louvar. Entenda que Deus, Ele não está ouvindo a sua voz, porque Deus
Deus, a Bíblia diz que a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, ela chega diante do Senhor com um aroma suave. Deus não olha para a sua voz, Deus, Ele inspira o teu louvor na frente, diante do seu altar. Por isso não existe desculpa para que eu não seja um adorador ao Senhor. Ele não está preocupado em ouvir a sua voz, que tom da sua voz, o timbre da sua voz, mas Deus, Ele inala o nosso louvor, a nossa adoração, como aroma suave que chega diante do altar, e ali Ele manifesta o poder, e a presença do Senhor, ela desce sobre as nossas vidas. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.